Podemos assentar, graça e paz a todos, amém? Glória a Deus. Eu quero agradecer o pastor Isamar, a pastora missionária, não sei como eu chamo, né? Nazaré. Eu quero agradecer a vereadora Miriam Reis. Eu quero agradecer a todos, né, que viabilizaram o Jabes, que estabeleceu essa conexão para que eu pudesse estar aqui. Eu quero conversar com vocês. Eu praticamente, quando faço 2 momentos, eu faço a repetição da mensagem. Mas eu quero também dar um foco um pouco diferenciado nesse segundo grupo. Foi o que Deus colocou no meu coração. Tem um texto bíblico e ele diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram sobre esta casa as chuvas, os rios e os ventos, e esta casa se manteve de pé e não caiu. Aquele, porém, que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre areia. E vieram as chuvas, os rios e os ventos, e combateram com essa casa, e ela caiu, ela ruiu, porque não estava alicerçada sobre a rocha. Eu quero conversar com vocês porque é muito interessante quando nós imaginamos que alguém obedece a Deus, ele fica imune às adversidades. O texto diz que o indivíduo que ouviu e pôs em prática, mesmo colocando em prática, ele viu vir contra a casa dele os problemas, né? Aí na analogia dos ventos, das chuvas, dos rios. Mas ele diz que aquele que ouviu e não obedeceu, recebeu a mesma coisa que o obediente. A crise que o obediente enfrentou foi a mesma, as mesmas chuvas, os mesmos ventos, os mesmos rios, as mesmas dificuldades, certo? As mesmas crises. Ou seja, a família que obedece a Deus, que leva os conceitos da palavra, os princípios, né, de um adorador, isso não deixa essas pessoas imunes a enfrentar os problemas, o desânimo, a crise, os desencontros, a insegurança. Não. O texto diz que a diferença entre o que obedece e o que não obedece é apenas o resultado final. O texto diz que aquele que obedece, apesar de todas essas coisas virem com ímpeto contra a casa dele, o casamento dele vai permanecer, a sua estrutura vai se manter de pé, e o outro não, o outro vai ver sua casa, seu casamento, porque se nós começarmos a olhar de uma maneira um pouco contrária a essa exposição, nós vamos imaginar então que algumas pessoas são privilegiadas, que Deus tem uma panelinha e que olhou para alguns e diz: gostei de tu, e por causa disso você vai ganhar, e você, não gostei de você, e você vai perder. Não. Nós vamos dar uma olhadinha hoje, e eu quero falar um pouco com vocês nessa abertura, sobre alinhamento de expectativa. Porque eu cuido de muitas famílias e de muitos casais, e eu vejo muitas pessoas que me parece que entraram num casamento, que entraram numa empresa, que entraram num ministério, que entraram numa amizade, que entraram num relacionamento com Deus, mas que antes de entrar não foram capazes de fazer um alinhamento de expectativa. Também o outro texto narrado pela Bíblia, falando sobre estrutura de casamento, ela diz: todo aquele que planeja construir uma torre, primeiro deve se assentar para ver quanto custa. Ou seja, um alinhamento de expectativa. O que eu quero fazer com os recursos que eu tenho. O que eu tenho é suficiente para realizar o que eu quero fazer? Isso é nada mais, nada menos que alinhamento de expectativa. Hoje pessoas entram num casamento, entram num relacionamento, têm filhos, entram numa família
para conviver, como genro, como nora, como sogro, como você queira colocar. E eu vejo que há uma ausência de parar para fazer uma avaliação sobre um alinhamento de expectativa. O que eu espero dessa mulher? Bom, eu espero que esta mulher seja uma boa mãe, boa expectativa. Eu espero que essa mulher faça amor comigo pelo menos umas 4, 5 vezes por semana, boa expectativa. Eu espero que essa mulher fale pouco, boa expectativa. Eu espero que essa mulher não gaste quase nada, boa expectativa. Suas expectativas são muito boas, ela só precisa ser alinhada. Para saber se essa mulher que você não fala nada, não quer que fale nada, é uma tagarela. Se essa mulher que você quer que não compre nada, compra até capim pegando fogo. Não é verdade? Aí depois não vai dar certo. Por quê? Porque não houve um alinhamento de expectativa. A senhora imaginava, sua expectativa é que seu marido fosse um homem romântico. Boa expectativa. Deveria ver se o pai dele era Dom Juan. A senhora se casou com um filho de Shrek e quer que um ogro seja romântico? Certo? Ele não está errado de ser ogro. O errado é ele ter casado com a princesa. Ok? Se a senhora não está apta a escolher um indivíduo romântico, provavelmente é porque a senhora é a Fiona. Então, sim, as expectativas, eu estou cansado de ver gente que vai se relacionar com Deus e não faz alinhamento de expectativa. Toda expectativa não correspondida tem tendência a gerar um nível de frustração. Estou cansado de ver mulher frustrada. Posso te mostrar na Bíblia uma? Raquel olha para Jacó e diz: me dá filho, senão eu morro. Jacó deve ter pensado: querida, se tem uma coisa que eu sei fazer, é filho. Entendeu? Eu fiz 10. E não foi com você. Foi com a Leia. Pensa para a mulher para ter filho, a tal de Leia. Leia via a cueca do Jacó pendurada e engravidava. Ô mulher fértil, meu Deus do céu. Pensa numa mulher extraordinária. Mas para e pensa. Jacó, ele podia dar filho a Raquel, sim ou não? Não. Quem podia dar filho a Raquel era? Mas ela pegou uma expectativa que era para ter colocado em Deus e colocou no seu marido. Entendeu? Hoje está assim de mulheres frustradas. Casei com um homem errado. Problema é seu. Entendeu? Então deixa eu desmistificar alguma coisa para você e alinhar sua expectativa. Repita comigo: a pessoa certa para casar não existe, nunca existiu e nunca vai existir. O segredo não é achar a pessoa certa. O segredo é aprender a amar errada. Entendeu? Não tem pessoa certa. Ok? Ninguém é certo. Perfeição não tem a ver com ser certinho, tem a ver com cumprir propósito. É assim que funciona. Então hoje eu vejo pessoas nutrindo expectativas muito ruins, quer ver? Todo mundo emocionalmente saudável deseja uma coisa nessa vida: ser feliz. E tem gente que sequer sabe o que é ser feliz. Está assim de gente que já é feliz, mas não é feliz porque não sabe o que é ser feliz. Discurso de Dilma, é ou não é verdade? Ok? Então preste atenção. Está assim de gente que não sabe nem o que é feliz e o dia que achar não reconhece. Entende? Está igual as Maria, chega lá no túmulo, Jesus está lá, ela confunde Jesus com um jardineiro. Porque tem gente que não sabe nem o que é ser feliz. Sabe? E eu vou te falar uma coisa: nesse mundo que nós estamos, a maioria de nós já temos o que precisamos para ser feliz.
O problema é que esse mundo pós-moderno faz com que os outros tenham coisa que a gente não tem e nem precisa ter, mas nós fica com raiva dele ter e nós não ter e nós quer ter. Eu vou te dar um exemplo. Esse dia eu fui viajar, o cara me falou assim: pastor, eu tenho uma lancha, o senhor quer andar comigo na lancha? Falei: claro, irmão, vamos lá. Pensa num troço. Botou naquela lancha, falou: senhor, fica aí na frente e deita. Menino, mas pensa que ele ia assim. Eu falei: Jesus, que maravilha. Senhor, se o dinheiro é do Satanás... Satanás é esperto, hein? Porque esse troço, maneiro. Aí ele falou comigo assim: pastor, o meu jet ski está parado ali. O senhor quer dar uma volta? Eu falei: querido, Deus me trouxe aqui para isso. Andei no jet ski. No final, eu falei: cara, isso é maneiro demais. Ele falou: por que o senhor não compra um? Aí eu falei: cara, esse troço é caro. Ele me disse o preço. Eu falei: rapaz, eu vou comprar um troço desse. Nunca tinha pensado nisso. Aí eu falei: vou comprar. Fui para casa. Cheguei em casa, falei com minha mulher: querida, cara, andei num jet ski, pensa num troço legal. Eu vou comprar um negócio daquele pra gente. Minha mulher falou assim: Cláudio, para andar onde? Eu esqueci que eu não tinha um local para andar, porque eu cheguei perto de alguém que tinha algo que eu não precisava, mas achei que precisava. Entendeu? É nesse ambiente que nós estamos. O iPhone X era bom, até saiu o miserável do 11. E agora tem o Pro, o 11 Pro, que lascou o 11. Você está rindo de você mesmo? Você acha que você está rindo de mim? Hoje, o que nós vemos são pessoas totalmente desalinhadas nas suas expectativas, vão se relacionar com Deus e não fazem em seu relacionamento para com Deus um alinhamento de expectativa. Então, quando não acontece na vida dele aquilo que ele esperava que acontecesse, e é isso que acontece na maioria dos casais. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa alinhar, você que já casou. Porque você tinha que ter alinhado antes. Não alinhou, agora vai ter que fazer uma terapia de realinhamento. O troço é mais difícil. Quem nunca casou? O solteiro, levanta a mão aí. Isso aí, grita mesmo, porque vocês são felizes, rebenta. Isso, vocês estão livres, não é verdade? Fica de pé, todos os solteiros aí, e grita alto para botar inveja nos casados. Isso aí. Pode comprar o que quiser, ir aonde quiser, voltar a hora que quiser, agora casa. Fui ver um futebol dia de sábado, no final do futebol um cara falou comigo assim: pastor, no último domingo desse mês, no último sábado desse mês, vai ter um churrascão depois do futebol, o senhor quer ir? Falei: claro, futebol e churrasco depois, tô dentro. Só que aí eu lembrei de um negócio simples, um detalhe, irmão. Sou casado. Peguei o telefone e liguei para minha mulher. Falei: ô querida, estou aqui com o pessoal do futebol. Falou que no último do sábado desse mês vai ter um churrasco aqui com o futebol. Eu estou querendo vir. Não pode não? Não pode não, né? O que tem aí que não sabe? Um chá de bebê? Não, mas chá de bebê não gosto de chá de bebê não, cara, não. Mas você falou que eu ia, né, com o pessoal da igreja. Não, tá bom, não gosto de churrasco, não. Chá de bebê é maneiro, né? Tá bom. Um beijo. Desliguei, olhei pro cara e falei: ô irmão, vai dar para ouvir não. Tem uma criança aí que nem foi eu que fiz.
Mas já está atrapalhando a minha vida, eu não. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não quer dizer onde vai, quanto custa, que hora vai chegar, você não deve. Porque casamento é uma sociedade, toda sociedade exige prestação de. Por isso é que criança. Pera aí. Por isso é que criança não pode casar. Porque não tem maturidade sexual nem emocional. Entendeu? Então você solteiro, deixa eu falar uma coisa para você. Casar é bom, é maneiro. Passar por essa vida e não casar é para poucos. Agora você tem que alinhar a sua expectativa. O solteiro pensa, a hora que eu casar, eu faço sexo todo dia. Isso é palhaçada, isso. Se você soubesse a quantidade que nós faz, não é verdade? Vai arrumar outro motivo. Doideira. Outra coisa, a expectativa. Eu vou me casar para ser... faz isso não. E tem uns, eu acho maior barato, aqueles assim mais empolgados. Eu não quero me casar para ser feliz. Eu quero me casar para fazer o outro. É pior que o primeiro. Deixa eu te falar, ninguém casa para ser feliz nem para fazer o outro feliz. Nós precisamos casar para compartilhar a felicidade que Deus já nos deu. Se você não for feliz na sua individualidade, você não vai ser feliz como casal. É assim, entendeu? Então, para ser feliz, a hora que eu me casar, eu vou ser feliz. Casa! Ah, pastor, a hora que eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Tenha! Pastor, a hora que eu comprar minha casa, eu vou ser feliz. Compra! Pastor, a hora que eu me formar, eu vou ser feliz. Forma, pega aquele canudo e uau! Agora eu sou feliz. Quem te faz feliz é Deus. Deus é que te faz feliz. E quando você for feliz, você vai ser feliz onde? Em qualquer lugar. Casado, solteiro, com sogra, sem sogra. Você é feliz, você é feliz. É isso que você tem. Certo? Hoje as pessoas, muito atrapalhadas em suas emoções, se casam. E pior, tem a turma que divorcia, casa de novo sem consertar o comportamento que causou o divórcio, porque a culpa do divórcio sempre é daquele que não está presente. Pode notar, é o doido nunca sabe que é doido. O cara vem andando na contramão, desviando dos outros. De repente, ele liga o rádio, está lá, a repórter: olha gente, cuidado na estrada, que tem um louco andando na contramão. Ele falou: nossa, é muita gente que está andando. Então eu vou te dar uma notícia. Quer casar com solteiro? É bom. Com divorciado? Perigoso. Se o divorciado tiver filho, terreno minado. Se for viúvo, com muita cautela, porque é sempre o bom que morre primeiro. O ruim fica, é. Você está rindo? Deixa eu te falar. Ah, pastor, não pode casar com divorciado? Divorciado, para mim, deveria casar com divorciado, porque os dois já vêm machucados de um troço anterior. Porque às vezes a mulher foi traída, casa com um cara que nunca casou, primeiro casamento, cara honesto, decente, a mulher transfere, cheira a roupa dele, me dá seu celular, mão na parede, encosta, abre as pernas. O cara fala: mas eu sou legal. Legal nada, homem nenhum é legal. Eu já tive um que me traiu. Esse dia uma irmã falou comigo assim: pastor, homem é tudo igual. Eu falei assim: senhora é rodada, hein? Conhece os homens tudo? Aí ela falou comigo assim: não é isso que eu estou querendo dizer. Eu falei: e nem eu, vamos voltar a conversa então. O que é isso? São pessoas sem alinhamento de expectativa e quando enfrentam suas adversidades, acabam tendo sérios
problemas. Vamos aqui? Naamã, só a gente mudar. Ele nutriu uma expectativa de que a cura dele iria acontecer de um jeito. Quando a expectativa dele não foi alinhada, o que aconteceu? Ele quer voltar para casa, leproso. Só não volta porque está em boas companhias. Então, em todos os ambientes, você entra para a igreja, você tem que fazer um alinhamento com o sistema da igreja, com o ambiente da igreja, com a liderança da igreja. É importante, certo? Gradativamente você expor quais são as suas expectativas, certo? No ambiente religioso, no ambiente corporativo, no ambiente familiar, é assim que funciona. Só que hoje nós achamos que as pessoas devem saber o que é óbvio para nós. E não é assim que funciona. Ok? Então nós precisamos muito alinhar isso. Saber quanto custa. Quanto custa um casamento? Custa viver com a pessoa para sempre. Certo? Por isso que eu falei, ó, se vai casar com um divorciado que tem filho, tem que ter muita maturidade. Porque depois que tu casa com a pessoa, o filho da pessoa se torna seu. Não interessa se hoje ele mora com a mãe. Amanhã a mãe pode ter um problema e ele vai vir morar contigo. Eu vim aqui para dar notícia ruim também, não? Sim. Ué, o filho é filho. Ah, não, o filho dela é dela, não quero nem saber. Então não casa, porque não tem ex-filho. Filho é para sempre. É assim que funciona. E é assim mesmo. Você vai cuidar do menino, pagar o colégio, pagar a internet, pagar a luz, pagar tudo. E o dia que você brigar com ele, ele vai falar: não briga comigo, você não é meu pai. No dia do aniversário dele, o pai dele vem mascando um chiclete, não deu R$1. Chega na festa como se fosse o rei, olhando para sua mulher, que é ex dele, e falando para o menino: sua mãe tá legalzinha, hein? Que é isso aí, irmão? Pega para tu. Certo? Então as pessoas têm que estabelecer um alinhamento de expectativa para que as coisas possam fluir de uma forma diferente. Ok? Tudo isso pode começar a partir de uma boa escolha? Sim. Sabe? Entender, a Bíblia diz assim: não vos prendais a um jugo desigual. Poxa, olha só, o que a Bíblia está falando? Case com alguém que professa a mesma fé. Isso não é garantia de sucesso de forma isolada, mas ajuda muito no conjunto. Por exemplo, católico tem que casar com católico. Quantos católicos temos aqui? Levanta a mão. Os católicos. Olha aí que maneiro. Louvado seja Deus, Deus te abençoe. Católico com católico. Os crentes, os protestantes, levanta a mão aí. Isso, aí. Crente com crente. Espírita, tem espírita? Levanta a mão aí, os espíritas. Cadê? Tem gente aí, glória a Deus, com o espírito. Tem macumbeira, a turma da macumba? Não ri não. Macumba é diferente de espiritismo. Se você não coloca tudo no mesmo saco não, porque você não sabe o que está falando. Espiritismo é espiritismo, macumba é macumba. Tem algum muçulmano aí também aqui? Levanta a mão. Tem aquelas pessoas que dizem assim: pastor, eu sou tudo. Levanta a mão, quem é tudo? E isso, tem gente do tudo. Tem gente também que diz: quer saber de uma coisa, pastor? Eu não sou nada. Levanta a mão. É o mesmo pessoal que levantou do tudo, levantou do nada, está tudo certo. É uma confusão mental. Olha. Porque olha só que maneiro. Católico casa com católico. Os dois vão para a paróquia. Olha que beleza. Um leva o terço, o outro vai rezando Ave Maria. Que beleza. Os crentes, os dois vão para o culto. Um leva a Bíblia, o outro vai expulsando os demônios no caminho. Não é verdade? Os espíritas, os dois vão para a reunião. Um leva o copo com água, o outro a toalha branca. Que beleza. A macumba lá. Os dois vão para a encruzilhada. Um segura no pescoço da galinha, o outro corta. Não é verdade? Muçulmano, os dois vão para o atentado. Um monta a bomba, o outro explode. Mas pelo menos eles estão juntos. Ô gente, isso é muito legal. Se nós aprendemos, sabe, a estabelecer uma boa escolha, então ajuda muito olhar. Outra coisa, ver família. Eu falei isso há um tempo atrás, né?
Nós temos algumas famílias formando pessoas. Por exemplo, nós temos a família matriarcal, que eu costumo chamar do clã das hienas, certo? Onde a mulher que manda, que governa, tem nada de errado nisso, deixa as donas mandar, ok? Não é isso que está em questão. A questão é que tipo de gente está sendo criada no lar onde mulher manda. Onde mulher manda, se nascer uma menina, a menina nasce, cresce e aprende a quê? Mandar, igual a mãe, governo passando. E se nasce um menino pacífico, igual um pai, entendeu? Não gosta de confusão. Aqueles homens que dizem, deixa ela, deixa ela, deixa ela. Não ligo não, deixa ela, deixa ela. Tem nada de errado nisso. Só que quando um menino é treinado nesse lar, ele é mandado pela mãe. E a menina cresce para mandar. Filha de hiena, desse tamanhozinho, a menina já bate no irmão mais velho, escolhe a roupa, é dona do controle remoto, a menina é o cão chupando manga. Não é? E não tem nada de errado nisso, não estou aqui. Só que ainda tem o lar dos remanescentes, dos machos alfa, dos lobos, a turma. Tem lobo aí? Levanta a mão. É isso aí, querido, isso. Tem pouco, mas tem, não é verdade? O homem está um bicho muito difícil, né, gente? Eu vou falar para você. Olha, na minha época tinha uns gays mais homens do que uns homens de hoje. Os caras estão ruim. As mulheres vêm falar comigo. Esse dia a mulher entrou no meu gabinete, pastor Zama, falou comigo assim, pastor, o senhor tem que falar com o meu marido, que eu procuro ele está com dor de cabeça. Eu falei, não, o mundo acabou, Jesus voltou e eu fiquei, não é verdade? Os caras trocando mulher por videogame. Série, vão assistir 8 séries amanhã. Na minha época o cara falava, eu vou ficar 8 vezes por dia pedindo a minha mulher para fazer amor comigo. Vou escutar 8 não, mas eu não desisto, porque o homem não tem vergonha na cara quando o assunto é sexo. Ele não tem vergonha. Ele perde a vergonha. Porque ele fala que quer fazer amor, a mulher fala o quê? Hoje não, amanhã. Quem é que está lá amanhã? E aí, querida, é hoje? Você está me sufocando. Não é hoje, garoto. Eu falei, assim, amanhã era um negócio, mas não é hoje, é amanhã. Amanhã nós faz. Quem é que está lá amanhã? Nós não tem vergonha na cara, nós não tem amor próprio, nós não tem nada, Nós não tem nada, a não ser a vontade de fazer. Não é verdade? Isso os caras com mais de 30, porque os meus... Nem todos, tá joia? Estou aqui denegrindo a imagem de ninguém não. Mas preste atenção e volta aqui comigo. Se entendermos de onde as pessoas vêm, por exemplo, um cara treinado num lar de macho, alfa, lobo, o menino cresce para ser dominante e a menina cresce para ser parceira. Entendeu? Num lar onde a mãe governa, a menina cresce para ser dominante. Ok? O rapaz cresce sendo pacífico. Tem errado nada disso. O grande problema é que a gente tem que ter o cuidado para o filho de uma hiena não casar com a filha de um lobo. Ou o filho de um lobo casar com a filha de uma hiena. Porque a menina cresceu para mandar. Ela é filha de hiena, sim ou não? O cara foi treinado no lado do lobo, ele cresceu para quê? Então os dois podem entrar em choque. Tem que ter muita maturidade, não é que vai dar errado não. Eu sou filho de lobo, treinado por lobo. Meu pai era lobo, meus irmãos lobo, tudo lobo. Eu casei com a mulher que é filha de hiena, sobrinha de hiena, tudo de hiena. Como é que nós fazemos? Nós marca território, nós urina. Um vai lá e cheira e diz, isso aqui é a área dela. Não? Sim, tem coisa lá em casa que eu não resolvo, que é a minha mulher que resolve e pronto. Isso não denigre minha masculinidade. Não tem nada a ver com isso. Entendeu? Há um tempo atrás, a moça lá de casa falou comigo assim, a secretária, pastor, a patroa quer me mandar embora. Aí eu olhei, ela quer te mandar embora? Ela está querendo um aliado, a menina.
Aí eu olhei e falei para ele: ó, menino, pode falar uma verdade para você? Ela manda você embora mesmo, ela manda. Ela manda, e se eu me meter, nós vamos morar junto, eu e você. Que ela vai mandar embora você e eu. Porque isso não sou eu que resolvo, é ela. Então, duas pessoas com personalidade forte, elas vão conseguir conviver sim, certo? Se aprenderem a amadurecer. Agora, presta atenção. O filho de um lobo, ou melhor, o filho de uma hiena, cresceu vendo quem mandar? Quem? A mãe. A filha de uma hiena cresceu para quê? Para mandar. Então, se o filho de uma hiena casa com a filha de uma hiena, vai ser legal. Porque o menino era mandado pela mãe. Agora vai ser mandado pela mulher, só trocou de carceragem. Bangu 1 para Bangu 8, segurança máxima, não é verdade? Agora, olha só. O filho dessa hiena gostava de jogar bola no sábado, casou com a filha de uma hiena. Aí ela diz assim, ó, a menina: olha, não quero mais você jogando bola no sábado, porque você agora é um homem casado, entendeu? Sábado você vai ficar aqui em casa. Se ele for filho de hiena, olha o que ele faz: droga. Droga, 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 droga. Agora eu vou parar de jogar. Ele para de jogar, acabou a confusão. Agora, se ele é filho de lobo, casa com a filha de uma hiena, e a filha da hiena fala para ele assim, ó: ei! Ele fala assim: tá pensando que tá falando com quem? Tá pensando que eu sou o otário do seu pai, que sua mãe manda nele? Note que o cara sabe até a fonte. Então, por isso que eu estou falando, se você souber escolher, vai ajudar bastante. Lembra da família aglutinada e dispersiva? Também é outro ambiente extraordinário. Aglutinada, aquelas famílias que tudo junto, todo mundo na casa de um, a mulher empresta sapato, empresta bolsa, eles viajam em grupo, vão para a casa de praia, a casa de 2 quartos, 50 pessoas lá dentro, eles tomam banho com o mesmo sabonete, enxuga com a mesma toalha, eles comem no mesmo prato, eles dormem junto, todo mundo doado, vai comprar um carro, vai 10 pessoas para a concessionária, todo mundo entra, se mete na cor, no motor, em tudo. Domingo, todo mundo na casa um do outro, aquele furdunço. Tem alguma coisa de errado nisso? O problema é que não é um único modelo. Tem os dispersivos. Dispersivo não vai na casa de ninguém, não gosta que ninguém vai na casa dele. Dispersivo troca de carro pela mesma cor, mesmo modelo, só um ano mais novo. Chega em casa de noite para ninguém ver. Dispersivo, se viajar para uma casa de praia, que é uma suíte só para ele. Entendeu? São as coisas dele. Tem alguma coisa de errado? Mas aí quando casa dispersivo com aglutinado, aí domingo chega aquele bando de gente na casa do dispersivo. Aí ele entra pro quarto e esconde. E a mulher tem que ficar mentindo. Ele não dormiu não, está passando mal. Mentira, ele não gosta daquele enxame de abelha dentro da casa dele, não é verdade? Que é a família do... Porque a casa de a família, tem família que um não vai visitar a família, não gosta da família do outro. Às vezes é só por causa disso, não gosta. É aquele ambiente que é... Olha, a casa de um... Eu sou aglutinado de pai e mãe. Eu gosto de gente, furdunço. Entendeu? Minha casa tem que ter muita gente. Casa de aglutinado é mesa grande, muita comida. Nós fala e come ao mesmo tempo. As crianças correm no meio de nós. Limpa o nariz na toalha da mesa. Se um dispersivo vê uma criança limpando o nariz na toalha da mesa, nunca mais eu como aqui. Para um dispersivo é horroroso a casa de um aglutinado. Pensa, ele chega lá, ó, chega na casa do aglutinado, tem 30 pessoas na sala, os 30 falam com você simultaneamente. Oi, tudo bem? Aqui as crianças correndo. Na casa do dispersivo, a mesa tem 2 cadeiras só. Comida
é 2 torradas, um pouquinho de geleia light, 2 sachês de chá de camomila e um bulizinho com água fervendo, e ele jantou depois que eu comer isso. Um glutinado chega numa casa dessa, ele come o pires, o prato, come tudo. O miserável pão duro. Na casa de um dispersivo, se uma menina ganhou bebê e quer amamentar, olha como é que ela fala: gente, me dá licença, que esse menino, ele quer mamar. Estou indo ali, já já eu volto, tá? Na casa do glutinado, a mulher está com o bebê no colo, o menino chora para mamar, ela fala: gente, repara não que isso aqui é um bezerro. Tira o peito na frente de todo mundo e fica na boca da criança. A criança, alguém conta uma piada, ela ri, o peito sai, a criança fica procurando. O glutinado, o dispersivo, nunca mais quer voltar num ambiente desse, sim ou não? Olha só, dispersivo e glutinado vão sair com a família para jantar. Ah, é lindo. O dispersivo chega no restaurante, pega a cadeira e faz assim, ó. Aí o glutinado vem: vou sentar aqui, tá? Vai chamar o garçom, o dispersivo. Tá vindo já. O glutinado: uou! Nós tá com fome aqui, ó. Só não escuta nós, não. Aí vem o garçom, fala com o dispersivo assim: vai beber o quê? O dispersivo pergunta: qual o pH da sua água? Me dá uma água com limão espremido. A mulher do dispersivo fala: você tem um suco de abacaxi com hortelã e um pedacinho de gengibre? Aí o garçom olha para o glutinado e diz: vai beber o quê? Você tem Coca-Cola 2 litros? Porque essa latinha é cara demais, é um roubo isso. O garçom traz o cardápio, o dispersivo diz assim: eu acho que eu vou comer uma salada de aspargos com alface americana e molho Caesar. E depois eu vou comer um capelete com molho branco. Aí dá pro glutinado: ô gente, o que vem mais aqui nesse troço aqui, hein? Eu pergunto para você, quanto é que essas 2 famílias saem novamente? Tá tudo bagunçado. É filho de glutinado. A filha de um lobo cresceu vendo seu pai resolver tudo. Casa com o filho de uma hiena. 3 meses depois de casada, a menina olha para o marido e diz assim: amor, a dobradiça daquela porta está soltando. O marido olha para ela e falou: eu vi, menina, aquilo está um perigo. Ô, gente, não é defeito, é ambiente que a pessoa foi treinada. Sabe o que é mais legal? É que a partir de hoje, quando a hiena chegar na sua casa, você vai olhar para ela, você vai começar a rir. O legal é nós rirmos de nós mesmos. Isso é que é gratificante, ok? Se nós entendermos e amadurecermos isso, as coisas vão ficar muito mais fáceis. Eu preciso repetir algumas coisas que acho que é importante para vocês, que falei no primeiro momento, que para mim muitas coisas dá para resolver com comunicação. Só que o ambiente masculino e feminino, a maneira de se comunicar, algumas palavras são muito complexas para nós homens e mulheres. Certo? Por exemplo, mulher gosta muito de falar na hora de deitar. Pode notar, se o seu marido estiver deitado para dentro da cama, ou de barriga para cima, e a senhora entrar pelo quarto, pode notar que ele faz assim, ó.
Aí a senhora deita, ele está de olho fechado, mas ele está dormindo não, ele está clamando. Aí a senhora vai e fala assim: amor, está com sono? Ele responde com espasmo. Aí ela fala: eu preciso falar. Aí ele fala: você quer falar o quê? Eu não sei. Aliás, você sabia que é por isso que mulher não gosta de fazer sexo muito tarde? Porque mulher perde o sono, porque sexo para mulher é estimulante e sexo para homem, tranquilizante. Por isso que acaba o sexo, a mulher tá assim, ó. E aí, cara? Vão falar? E o cara fala: falar o quê, gente? Eu não estou sentindo nada daqui para baixo, tá tudo dormente. Então não tem nada de errado, gente. O que nós precisamos entender e colocar em prática é uma boa linha de comunicação. O grande desafio hoje é que nós temos muitas dificuldades e um nível de tolerância muito pequeno quando o assunto é conversar com o cônjuge. Inúmeras vezes parece que falamos línguas estranhas. Um fala, o outro não entende, o outro... Esse dia um cara me ligou e falou: Cláudio, eu vou largar a minha mulher. Eu falei: não, cara, não faz isso. Eu vou largar, Cláudio, chegar. Eu falei: pega a sua mulher e vem aqui em casa. Chegou os dois, sentou, falei: senta lá. E ela: senta aqui. Falei: eu vou sentar aqui, eu vou arbitrar a conversa de vocês. Falei: pai, ela fala. Eu falei: enquanto ela falar, você fica quieto. Aí ela começou a falar, e ela começou a falar, gente. Maia começou a falar e ela ficou nervosa, e ela não tinha mais filtro. Ela começou a falar umas coisas dele que ele não queria que eu soubesse, que era vergonhoso. E ela foi falando e ele queria, eu vi a foice da morte no olho dele. Mas eu falei para ele: fica quieto, cara, peraí, fica tranquilo, tá tranquilo, ela tá nervosa. E ela foi falando. Aí ela acabou, e eu falei: amém. Aí mandei ele falar, ele já estava nervoso, começou a falar dela também, no mesmo nível. E ela queria interromper, eu falei: senhora, fica quieta que a senhora falou pra caramba, deixa ele agora. E ele foi falando. Quando ele terminou de falar, eu falei: gente, peraí agora, que agora eu vou ajudar vocês. Aí ele falou para ela assim: Cláudio, só um minutinho. Amor, eu te amo. Ela falou: eu também. Aí ele levantou assim, na minha frente, foi nela, deu um beijo na boca dela. Eu falei: mas eu tenho que dar um conselho. Ele falou: Cláudio, foi a primeira vez que eu consegui ouvir essa mulher. Não precisa de nada não, nós vamos embora comer meu salgado, tudo que crente vai na casa da gente, ou na verdade? É igual o gafanhoto, sobrou, leva. Escute só. Hoje casais sequer são capazes de se ouvir, não sabem conversar. Olha só, tudo termina em confusão. Vamos conversar sobre a mamãe. Mamãe, não se fala mais sobre mamãe. Entendeu? Não quero falar de mamãe. Vamos falar de dinheiro. Chega. Não quero mais falar de dinheiro. Não vamos falar que você tem que ir no médico. Não quero ir no médico, não quero. Ou seja, a maioria dos assuntos, né, inúmeras vezes, eles tentaram resolver, equacionar, não deu certo, eles optam pelo ápice da confusão. Se você pensa que o ápice da confusão é a discussão, você está muito enganado. O ápice da confusão é o silêncio. É quando o casal chega à conclusão de que não dá para conversar mais. Entendeu? E por que nós não vamos conversar mais sobre esse assunto? Não é porque ele está equacionado, é porque nós não conseguimos equacionar. E tudo pode ser feito com uma linha de comunicação boa. Eu tenho uma linha excelente de comunicação com minha esposa, mas tem assuntos que eu não consigo. Então eu tenho um pastor que é meu intermediário. Irmão, senta aqui. Fala, querida, fala. Fala tudinho.
Ouviu? Agora escuta a mim. É assim, 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 assim. Por vezes eu já vi ele falar, ela está errado. Mas por vezes eu já vi ele falar, você, Cláudio, está errado, Cláudio. Enxerga isso. Eu falando, está do lado dela. É porque ela estava com a razão e eu não. Eu sei que é difícil conversar com um homem. Ok? Por quê? Porque nós não prestamos atenção. Nós não fomos educados. Como é que é o seu nome, irmão? Leucemi, se eu estivesse aqui falando, olhando nos seus olhos, fala sério, o que você ia pensar de mim? Pastor estranho? Ficava o tempo todo de olho. Porque o homem não conversa, olhando. Nós somos diferentes. Mulher, por exemplo, como é que mulher... Você está... três amigos num shopping, um quer ir no banheiro, o que ele faz? Dá licença, vou dar um pulinho ali no banheiro, já estou voltando. Sim ou não? Três mulheres no shopping, uma quer ir no banheiro. Vamos ali no banheiro, vamos? Como assim vamos no banheiro? É uma necessidade fisiológica. E pior, quando elas vão no banheiro, uma vai fazer, as outras ficam perto, conversando com a que está fazendo. Pensa isso, homem. Um lá, sentado, e nós, e aí, irmão, beleza? Tranquilo? Não. Homem é o seguinte, tem 5 mictórios. Tu entrou no banheiro, tem um cara no primeiro. Tu vai onde, homem? E vai assim, ó. Vem de palhaçada comigo aqui dentro, que eu arrebento você aqui. Eu estou cansado de ver as pessoas se atrapalharem por causa de comportamento humano, gente. A via de regra, a mulher fala mais que homem, por quê? Porque ele nasceu para isso. Tive uma menina e um garotinho brincando, pergunta o nome do menino e vê quem responde. Como é que é seu nome, menino? João. Obrigado, garotinha, obrigado. Bom. João, meu filho, quantos anos você tem? 3. Ô garotinha, cala a boca que eu vou conversar com o mudinho ali, é ou não é verdade? Não tem nada de errado, sabe? Mas hoje, qual é o desafio das pessoas? Elas não sabem conversar. E se você quer aprender a conversar com mulher, homem, vê como é que mulher conversa. Entendeu? Elas conversam olhando, tocando. É diferente. Por exemplo, vem 2 mulheres, encontra com a terceira. Menina! Nossa, que saudade! Emagreceu, tá bonita, que vestido é esse? Nossa, o máximo. Aí essa vai embora, a outra fala para essa, menina, tá acabada, coitada, né? Aquele vestido parece uma toalha de mesa. Homem, vem 2, encontra com o terceiro. Rapaz, tu tá acabado, maluco, tá careca. Vai ver que tá fazendo mais nada que o seu homem. Que é isso, rapaz? Tá destruído. Quando o cara vai embora, sabe o que esse aqui fala pro outro? Isso é gente boa toda a vida, rapaz. Se amigo até embaixo d'água. São apenas comportamentos, gente. Nós temos que aprender e respeitar essas coisas, certo? Você quer ver? Seu marido chegou numa festa com você. Ele foi vestido de preto. Chegou lá, tem 10 caras vestidos de preto. O que seu marido faz? Nada. Era para vir de preto, hein, gente? MIB, homens de preto. Sua mulher chegou aquele vestido azul petróleo, bonitão. Ela chega e de repente na festa ela vê uma mulher com um vestido da mesma cor lá no canto. Amor, olha lá no canto, lá no canto. Vê se parece eu numa versão mais magra, vê.
Eu vou embora agora. Isso aqui é maneiro, gente. É maneiro. Sabe? É você brincar com essas coisas. Um dia eu cheguei em casa, assim que eu entrei, minha mulher gritou lá de cima: Cláudio, vai lá ver o que a sua cachorra fez. Eu não tenho cachorra. Lá em casa tem uma poodle, que é da minha mulher. Todo mundo sabe, até a cachorra sabe que é dela. Conhece o barulho do carro dela. Aí eu fui, alguma coisa, quando eu cheguei na varanda, ela pegou aquele varal de pé, de chão, pendurou uma camiseta dela de pedras. A cachorra pegou, mas destruiu, aquele cheio de pedra no chão. Aí eu olhei, a minha vontade era falar: eu não tenho cachorra! Aliás, eu tenho 2 cadelas, uma aqui embaixo. Aí falei não, fiquei só na vontade, estou vivo. Aí eu fui e falei assim: eu vou devolver essa cachorra para ela na moral, sem briga. Lá em casa é cheio de câmera, abri as portas tudo, abri o portão e gritei com a cachorra. Falei: olha, cachorra, você rasgou a camisa da minha mulher. Você vai, eu não vou matar você não, mas você vai sumir daqui agora, está tudo aberto, você some. Minha mulher gritou lá de cima: não grita com a minha cachorra não. Fechei as portas tudo, a cachorra voltou para ela, sem confusão, sem problema. Pare e pense nisso. Sabe, o que nós precisamos é ter a habilidade de nos comunicar. Hoje as pessoas falam: ah, pastor, eu não amo mais. Deixa eu te explicar o que é amor. Amor é a soma de admiração e respeito. Entendeu? Você admira porque seus olhos encontrou uma imagem que te despertou interesse, admiração. É assim que funciona, ok? Com essa admiração visual principalmente, você abordou ou se aproximou da pessoa, começou a ouvi-la, ver suas ideias, seus valores, seus princípios, ela ganha seu respeito, certo? Admiração e respeito constrói amor. Então, na hora de ir embora, o amor não é o primeiro a ir. Respeito e admiração que chegaram primeiro também vão embora antes. Então dá tempo de você descobrir, certo? Se o amor está acabando. Quando é que ele está acabando? Quando a admiração está deixando de existir e o respeito também está indo embora. Só que as pessoas, sabem o que elas fazem? Elas não fazem nada. E depois vem e me diz assim: eu não aguento mais, eu estou há 10 anos tentando consertar. E eu pergunto: tentando com quem? Usando que método? Qual é o ambiente? A quem você pediu consultoria? Qual a metodologia que você buscou para resolver? Nenhuma. As pessoas acham que deixar para resolver por si mesmo vai resolver a questão. Se você precisa de ajuda, não crie uma máscara para o seu relacionamento. Amadureça isso, coloque isso no seu coração. E para finalizar aqui, preste atenção. Mulheres, levanta a mão, mulher. Isso, baixa a mão. Homem, para ser feliz, precisa de 2 coisas. Quem é a mulher que quer fazer um homem feliz? Levanta a mão. Isso, diminuiu bastante. Homem, para ser feliz, ele precisa de sexo e comida. Repita comigo: sexo. Não. Mulheres, repita-se: sexo e comida. Dá isso para o seu marido e ele vai ser feliz. Entendeu? Ah, pastor, sexo e comida, sexo e comida, sexo e comida, sexo e comida.
E se ele é daquele bobão que diz para os outros, para os amigos, se ela deixar, faço amor com ela todos os dias. Se seu marido gosta dessa brincadeira horrorosa, pega um sábado, 6 horas da manhã, a senhora levanta primeiro, toma um banho de vencedora, bota uma roupinha de combate e acorda ele. Amor, vem aqui. O que foi? Vem aqui, menino. Lembra do pastor Cláudio? Vem aqui. Me pega. Ele vai falar, que é isso, esse pastor é maneiro, esse pastor Cláudio. E ele vai pegar assim, ó. 11h30 da manhã, do mesmo dia, a senhora toma outro banho. Fala para ele, amor. Ele diz, o que é? Vamos lá. Lá onde? Onde você foi mais cedo, bobo? Ele vai falar, sério? Aquele pastor é maluco, aquela praga. E ele vai lá. Aí 4 horas da tarde, a senhora toma outro banho e fala para ele, amor, vão lá. Ele vai falar, se aquela praga daquele pastor aparecer aqui, aí vai ele. Aí 11 horas da noite, a senhora fala assim, amor, ele vai falar, ele estava brincando, que ele é maluco. Então, seu marido precisa de sexo, mas eu conheço uma história, que no dia 1º de janeiro, está até perto, a mulher falou para o marido assim, querido, você esse ano inteiro falou comigo de sexo, e eu coloquei algo no meu coração, a partir de janeiro, todos os dias, eu vou fazer sexo com você. Todos os dias. Só vamos tirar o ciclo menstrual todos os dias. 20 dias depois. 20 dias depois. Ele falou, menina, vamos dar uma intercalada nesse troço aí, porque eu vou falar, ok? Estou falando para gente madura, certo? Ele disse, menino, vamos intercalar nesse troço, que o meu brinquedo é de montar, o seu é de abrir. Ok, então não vai dar. Não estou falando pornografia não, longe de mim. Eu só sou claro para que as pessoas entendam. Então não tem nada de errado. Errado está a sua postura. É só isso, entendeu? Você não casou com um homem errado, não, é isso aí mesmo. É ruim, mas é seu. Sim. Hoje, nós temos muitas famílias tendo problema com filhos. Eu tenho uma mensagem só sobre isso, porque hoje a maioria de nós não temos filhos, nós temos hóspedes. Os meninos que moram na casa da gente, cheio de exigência, não come carne todo dia, não, ele não gosta de arrumar nada, e peça alguma coisa para eles, que eles ficam irritadíssimos, por causa do valor que eles pagam para morar lá. Não pode bater neles, que chama a polícia. Ninguém criou lei quando nós apanhou. Quem aqui apanhou, levanta a mão. Aí, agora na hora de nós bater, esse dia eu falei para meu filho, eu vou batendo em você. Ele falou, pai, eu não fiz nada. Eu falei, eu não quero justiça, eu quero vingança. Eu apanhei, eu quero bater, é só isso. Dá licença? É esse, sabe o que eu queria? Sabe por que eu falo desse jeito? Porque é isso que eu gostaria que você levasse para sua casa. Quando seu marido te irritasse, você risse. Bem que o pastor Cláudio falou, essa praga não presta não, essa peste. É isso aí mesmo, tem que ficar com ele mesmo, é isso aí mesmo, é isso aí mesmo.
Porque não tem outro jeito, gente. É difícil para todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Você pensa que é só a sua mulher? Só o seu marido? Ah, você acha que você é tão importante que é só você que sofre. Há um complô contra você? Nada. Entende? Então vamos nos divertir. Agora, você quer ser alguém de sucesso de verdade no contexto familiar? Leve Deus lá para sua casa. Porque é Ele que eu vou falar para você, os meus, e não são pequenos não, viu? Os troços que eu enfrento, a Bíblia diz que quem muito é dado, muito é cobrado. Ô, gente, eu vou falar uma coisa para você. Esse dia o cara falou assim, pastor, nunca pensou em divórcio? Eu falei, irmão, divórcio não, mas assassinato. Eu já pensei em matar aquela mulher diversas vezes, dormindo, sufocado. Então não tem vida fácil não, tem uns filhos meio doidos. Agora nasceu mais um netinho lá, que é a mistura do meu filho com a minha nora. E nós vamos embora, sabe? Mas eu vou lá, ministro sobre meus filhos, sobre a minha esposa. Não falo de divórcio, Ela me mandou um áudio que anteontem. Foi anteontem. Nós tivemos assim uma pequena desavença de comunicação. Aí eu falei com o Eterno. Falei, Senhor, me machucou, hein? Me machucou. Tudo bem que quando eu escolhi ela, não era crente, não sabia que tinha que perguntar ao Senhor, então não é nem culpa sua. Mas agora eu tenho que viver com ela assim mesmo, né? Pois é, isso não pega um resfriado, então não há indício nenhum que vai morrer. Ou seja, se for bom, vai durar. E se não for? Então, casamento, para você ser feliz, vou te dar uma receitinha. Você só precisa de duas coisas: paciência e beleza. Se você tiver as duas coisas, tudo se resolve. Porque se tiver tudo bem, beleza. E se não tiver? Paciência. Vá se divertir. Fica só os casais de pé. Você que está com sua esposa, de frente para ela. Fica de frente, olha dentro do olho dela assim, estilo onça capivara. Isso, agora vocês sabem fazer uma linguagem aqui. Olha dentro do olho dela, só os homens falando para as mulheres assim, ó: eu te amo, vou viver com você para sempre. Nosso casamento não tem rota de fuga, não tem saída de emergência. Eu vou com você até o fim, minha gata. Foi Deus que me deu você. E hoje, segunda-feira, eu vou pegar você ainda. Agora é a vez da senhora. Olha para seu marido. Olha para o seu marido e diz para ele: eu também te amo. E eu vou viver com você para sempre. Foi Deus que me deu você. Então eu tenho que cuidar de você. Me perdoa. E hoje você deu sorte. Porque eu estou facinha, fala. Dá um beijinho no seu marido, fica todos de pé. Todos de pé. Feche seus olhos, deixa eu orar por sua casa, por sua família. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Eu quero repreender de todos os lares o divórcio, o adultério, a pornografia, a pedofilia, a violência doméstica, a homossexualidade, a falência financeira, a falta de fé. Queremos lares sarados, lares curados, lares cheios do Teu Espírito Santo. Família e casamento não é um projeto de homens, é um projeto do Senhor. Então cremos, Senhor, que o Senhor vai sustentar a nossa casa. Te damos graças por tudo, Senhor. Muito obrigado, continua conosco, em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Um grande abraço, muito obrigado, Deus abençoe. Pastor. Em 1992, na Igreja Metodista Wesleyana de Mantiqueira, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. É uma segunda-feira e Mary voltou para Jesus.
Nós, apesar de vivermos juntos, ainda não éramos casados. Nos casamos também em 92, porque me foi exposto a o reconhecimento do batismo, e mediante isso eu me casei e me batizei. Algum tempo depois, talvez no máximo 6 meses, eu fui convidado a ir para Santa Cruz da Serra, na época Rua 19, hoje a igreja é na Rua 20, para caminhar ali, pois tinha uma prima que caminhava lá, e logo depois nós mudamos para o outro lado, para o Bossa Nova, na Rua São Paulo primeiro, e depois fomos para Rio de Janeiro. Tem uma turma aqui que caminhou com a gente lá. Lá eu dei os meus primeiros passos, e eu aprendi uma coisa, que meu filho me alertou, Felipe, e que eu não tinha notado. A maneira que eu fui treinado e estava buscando treinar a igreja no mesmo modelo. A maneira que eu fui treinado era uma maneira, ou foi uma maneira autônoma. Eu fui treinado com o pastor Marcos Melquisedeque, que dava muita autonomia, oferecia àqueles que caminhavam com ele a possibilidade de terem a maturidade para estabelecer o seu próprio convívio com Deus, apesar de fazer parte da igreja, de um organismo vivo. Inevitavelmente ele dava a mim, não somente a mim, foi lá que eu cresci, aprendi, recebi inúmeras oportunidades, certo, que ele me deu de autonomia. E hoje, quando eu olho para a igreja, eu vejo que eu busco oferecer a mesma coisa. Eu detesto de um ambiente manipulador. Eu detesto pessoas que tentam cercear os nossos pensamentos, a nossa capacidade de raciocínio. Por isso nossas mensagens, você viu o Diego subir aqui e falar sobre oferta, de uma maneira que busca trazer uma conscientização, um ensino. Quantas vezes uma pessoa precisa te ensinar a ler? A quantidade suficiente até que você aprenda. Depois que você aprende, não há mais necessidade de ensinar você a fazer aquilo. Seria muito legal se no ambiente gospel ou evangélico funcionasse também da mesma forma. O ensino fosse o suficiente até que a pessoa aprendesse. Ao contrário de uma escola comum, não há nenhum impedimento maligno para que você execute, para que você faça. Porém, no ambiente religioso, nós temos sempre um grande opositor, um grande adversário, que por mais que você saiba tudo aquilo que você tem que fazer, forças serão empregadas para te impedir, usando você mesmo, usando o mundo espiritual diretamente sobre você, mexendo com suas emoções, com seus sentimentos, e por que não dizer até com seu corpo, tendo o poder de oferecer dores e outras coisas mais. Mas também pode usar aquelas pessoas que estão perifericamente aí ao seu lado, filhos, cônjuges, vizinhos, amigos de trabalho. Inevitavelmente, quando o assunto é igreja, não basta falar uma vez. Nós temos que basicamente o tempo inteiro utilizar a didática da repetição. Isso é bíblico. Eu não sei se você já reparou. Se você vai ler, por exemplo, Reis e Crônicas, é praticamente a mesma coisa contada por uma ótica diferente. Se você abre o Novo Testamento, você se depara, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas e João, narrando praticamente as mesmas coisas. Se você vai olhar, por exemplo, Atos dos Apóstolos ou as cartas paulinas, você vai ver o apóstolo Paulo repetindo coisas que os seus ouvintes já sabem, porque estavam no Velho Testamento, mas Paulo está trazendo a memória das pessoas, porque entende que saber no contexto religioso não é necessariamente estabelecer uma execução diária. Parece que há um lapso, um esquecimento, parece que acontece alguma coisa cuja qual nós não desejamos cumprir. Na verdade, queremos cumprir, sim, mas muitas vezes nós não conseguimos, e por isso você retorna basicamente todas as vezes para ouvir quase as mesmas coisas.
É impossível que o marido não saiba que precisa amar a esposa, que um filho não saiba que precisa honrar seus pais, que pessoas, né, não saibam como é que tem que se comportar, qual é o padrão comportamental, qual é o modelo comportamental, quais são os códigos da nossa comunidade religiosa. A maioria das pessoas já sabe. Colocar em prática, me parece, tem sido o grande desafio de todos nós. No primeiro momento eu falei da fé, aquilo que faz Deus distinguir pessoas. Deus não escolhe pessoas, não. Ele escolhe fé, pessoas capazes de acreditar. É para isso, quando ele olha para Noé, o que vê em Noé? Ele vê em Noé a capacidade de acreditar que ele não vê em outras pessoas. Quando ele olha para Abrão e diz: eu vou formar um povo através de você, porque Abrão era bonito, era alto, era rico. O que tinha esse indivíduo? O que ele tinha é a capacidade de crer, e sustentado nela, ele foi escolhido por Deus para formar um novo povo. Uma das maneiras que nós precisamos entender para viver a nossa vida debaixo de milagres é estreitar o nosso relacionamento para com Deus, e ele é feito através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé torna possível, não executável, ok? Posso todas as coisas naquele que me fortalece, sim, ou suporto, talvez numa tradução mais próxima da genuína, mas sempre é importante você ver que Deus nunca diz simplesmente que vai nos dar tudo a não ser a salvação, porque todas as outras coisas estão patentes aos seus olhos e ao seu entendimento a respeito se é bom ou não para cada um de nós. Na minha segunda mensagem, eu conversei com vocês sobre governo. Pastor, por que o senhor está repetindo? Exatamente para trazer a memória. Você quer ter um relacionamento bom para com Deus? Aprenda a ter fé. Por que é que o descrédito é algo extremamente expansivo, grande, nos dias de hoje, apesar de não é de hoje que isso acontece? Porque inevitavelmente, como seres humanos, podemos cometer o erro, o equívoco de tratar a Deus, nivelando Deus no mesmo ambiente que nós estamos inseridos. Quando nós olhamos para uma série de instituições hoje, nós olhamos que há uma ausência de fé em nós para acreditarmos nessas pessoas. Nós temos dificuldade de acreditar nos políticos, nós temos dificuldade de acreditar na polícia, nós temos dificuldade de acreditar na medicina, nós temos dificuldade de acreditar nos profissionais autônomos, nós temos dificuldade de acreditar nos pastores. Todos os dias nós vemos um se envolvendo no escândalo, com dinheiro, com drogas, com sexo. Qual é o propósito disso? O propósito disso é abalar a fé das pessoas. Por que é que temos uma mídia tão preocupada e focada em descredenciar a igreja? Nossa proposta é ampliar sua visão, para que você aprenda a fazer suas próprias escolhas de uma forma sábia. Porque suas escolhas... traz água por favor para mim. Inevitavelmente, suas escolhas, elas refletem a pavimentação do futuro. Tudo aquilo que você faz, inevitavelmente, você vai ter que se encontrar. Suas ações, na verdade, me parece funcionar como bumerangues. Aquilo que você inevitavelmente arremessa, mas num determinado momento volta para a sua mão. É assim que funciona. Por isso, o meu propósito de falar de fé, porque nós estamos vivendo num ambiente, você sabe, uma das coisas que mais destrói casamento, ausência de fé. Não é, pastor, fé em Deus? Não, fé que o indivíduo que vive com você pode mudar. A maioria dos casais que vem falar comigo e quer separar, eles não acreditam mais que o marido mude, que a esposa mude, que o outro mude. Por quê? Porque não mudou faz tanto tempo, já prometeu tantas vezes, que a credibilidade, quando a credibilidade é comprometida, inevitavelmente a ausência de fé se instala. Na minha segunda mensagem eu falei sobre o governo,
pessoas desgovernadas, pessoas que não conseguem governar seus desejos por compra, por comida, por sexo, por nada, por celular, nada, não consegue. Há um tempo atrás eu levei uma pessoa no sítio, eu tenho um sítiozinho ali pequenininho, levei uma pessoa para lá, 40 minutos depois, a menina estava tremendo. Falei, o que houve? Não, me leva daqui, me leva daqui, me leva daqui, aqui não tem sinal de celular não? Eu falei, não, então me leva, me leva, me leva. Ela estava tendo um surto, porque não tinha. E eu falei de gente tão desgovernada, desgoverna a sua língua, desgoverna tudo. Não presta atenção no que, não tem governo de nada, nada. E a Bíblia diz que o homem foi criado para quê? Para quê? Para governar. Está lá no Gênesis, depois você lê, está no primeiro livro, não dá nem tanto trabalho. Tudo que eu estou falando, você é capaz de aprender lendo um capítulo da Bíblia. Gênesis 1, fé e governo. Sol para governar dia, lua para governar noite. O que a Bíblia está dizendo? Se está de dia, se está bom, se favorável, governe. Se está escuro, se está inóspito, desagradável, governe. Porque a maioria das pessoas se lasca com a perca de governo. Perde o governo da língua, fala o que não deve, faz o que não deve. E aí depois, o Senhor me perdoa, e diz, eu perdoo, ruim vai ser sua mulher. Ontem, por exemplo, eu fui num evento, tinha quase 8.000 mulheres. Pensa num troço desse. Nem sei se eu posso chamar aquilo de evento. Obrigado, irmão. 8.000 mulheres, no final eu fui orar por algumas. Uma se aproximou de mim e me disse, pastor, me ajuda, eu matei meu marido. E eu fui absolvida, porque a justiça entendeu que eu matei meu marido em legítima defesa. Minhas filhas me perdoaram porque elas acompanharam o processo e sabem que foi em legítima defesa. Na verdade, eu nem queria matá-lo. Mas eu não consigo me perdoar. Eu não consigo perdoar. Aquela imagem não sai da minha mente. Aliás, eu estou contando essa história para vocês para pedir oração para algumas pessoas. Uma me procurou e disse, pastor, eu estou nesse evento, meu marido tentou me matar essa semana, e eu vim para cá, e ele já me mandou a mensagem que assim que eu voltar para casa, ele vai me matar. Ela disse, eu já denunciei, mas eu não tenho proteção. Então, inevitavelmente, e eu vi o sofrimento dessas pessoas, é só por isso. Eu devia ter falado isso antes, mas coloquei na mensagem, para que vocês me ajudem em oração. Eu vou colocar até depois do nosso grupo, ok? De oração da igreja, para que... Mas, preste atenção, inevitavelmente, há um propósito, roubar o nosso governo, roubar o governo das nossas emoções, fazer com que percamos o controle de tudo. Foi por isso que Davi caiu, foi por isso que Abraão entregou-se ou permitiu-se se deitar com o egípcio Agar. Por quê? Porque ele perde o controle. Citei Herodes, o governador da Judéia, dando o governo, certo? Da Judéia na mão de Salomé, uma menina dançarina. Isso é praticamente uma loucura. Me pede até a metade do meu reino, Salomé, que eu te dou. Naquele momento é como se Herodes saísse do trono de governo e botasse uma menina para governar. São ingredientes, se não forem respeitados, fé e governo, sua vida pode virar uma desgraça. Ainda que você, depois que morrer, vai morar no céu. Mas morar no céu não é a garantia de ter uma vida terrena boa. E hoje eu quero falar do terceiro ingrediente, eu quero falar de pessoas. Vai ser rapidinho, certo? Nós vamos falar dos desafios dos relacionamentos. É isso que eu quero falar com você. Porque inevitavelmente não dá para viver nesse mundo sem se relacionar com gente. E 3 coisas eu separei para você, esse culto é bem mais curtinho, certo? Mas eu preciso, primeiro, dar 2 textos bíblicos que enfatizem, porque é assim que funciona. Deixa eu te avisar uma coisa. Se você entende um pouco de Bíblia, nunca
se sustenta uma tese bíblica pautada em apenas um texto. Nunca. O correto é que uma tese bíblica sempre esteja pautada em 3 ou, se possível, mais textos, porque senão alguém pega um único texto contextualizado numa história totalmente diferente e fica fácil enganar você. É como se alguém, imagine, a mulher sábia edifica, aí alguém olha para você e diz: olha, essa frase está errada, vou ler para você direito. A mulher sábia edificar em casa. Mas está escrito aí, está aqui, ó, edificar em casa. Se você não sabe ler, ficou em casa. Não, a gente precisa abrir a mente do povo. E uma das coisas difíceis é lidar com gente. Fala assim, gente. Diga, a pessoa mais difícil que eu já tive que lidar, diga. Sou eu. É ou não é verdade? É. Então, 2 textos só para você entender. Depois eu poderia te dar mais, mas eu não tenho tempo. Gênesis 2:18, bota aí rapidinho. Não vou passar do horário não, já o povo está saindo para chegar outro. Gênesis 2:18. Quem falou foi Deus. E disse o Senhor Deus. O que Deus disse? Não é bom que o homem esteja? E vou fazer uma mulher, para que ele tenha com ela filhos, para que eles montem uma sociedade juntos. É isso. Irmãos, primos, tudo isso vai surgir dessa primeira família, porque para Deus não é bom que o homem esteja. Aí algumas pessoas querem viver no isolamento. Você tem um direito, só que não é bom. Porque se Deus diz que não é bom, não é bom. Agora cá convenhamos, tem as coisas boas de se relacionar. Bom, tem coisa boa em ter marido, tem ou não? Mas tem coisa ruim em ter marido? Tem. Tem coisa boa em ter esposa, marido? Mas tem coisa ruim? Tem coisa boa em ter filho? Mas tem coisa ruim também? Isso aí. Tem coisa boa em ter sogra? Tem coisa boa em ter cunhado? Tem coisa boa em ter patrão? Tem coisa boa em ter vizinho? Tem, sempre tem, mas também tem coisas ruins. Falar de sogra é sempre um negócio extraordinário. Mete na cobra, o veneno parece que já espirra, certo? Alguém me perguntou esse dia: você não gosta de sogra? Eu falei: eu gosto tanto de sogra que se minha mulher deixasse eu tinha mais de uma, certo? É brincadeira, certo? Mas Deus disse que não. Ela já está acostumada comigo, são 30 anos. 30 anos, certo? Vamos lá. Disse Deus: não é bom que o homem esteja. Eclesiastes, põe aí por favor 4:8. Outro texto, eu poderia usar bastante, mas Eclesiastes capítulo 4, verso 8. Há um que é só e não tem segundo, ou não tem alguém. Sim, ele não tem filho e nem irmã, e contudo, de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riquezas. E ele não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Isso também é vaidade e enfadonha ocupação. Continua. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho, eles rendem mais. Porque se um cair, o outro levanta seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se 2 dormirem juntos, se aquentarão, mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O texto diz, marque aí na sua Bíblia.
há pessoas que escolhem ser sozinhas, não vão ter ninguém ao seu lado. O que elas vão fazer? Provavelmente mergulhar em atividades, buscando tirar delas o melhor proveito, sem jamais se perguntar: para quem eu estou trabalhando? Ou o que eu estou fazendo, se não há um legado a ser deixado depois de mim? E a Bíblia começa a explicar tudo isso, e o propósito é único: explicar, expor a necessidade que temos e a importância de lidar com gente, pessoas. Por isso eu separei 3 coisas. Primeiro, o que são pessoas. Eu quero te mostrar e perguntar se elas são todas iguais. E por último, eu vou te mostrar o que nos aproxima e o que nos distancia. É rapidinho, parece muita coisa, mas não é não. O que são pessoas? Bota o texto, eu quero o texto para o povo ler. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. 1 Tessalonicenses 5, me ajuda aí, irmão, que hoje eu vou precisar bastante de texto, tá bom? Se puder já ir anotando, porque no segundo culto fica mais fácil. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, sei que o equipamento aí não está legal, eu já vi que ele não estava funcionando bem. Se não der para colocar, é só sinalizar que eu resolvo aqui. Tá bom, Douglas? Me avisa aí. 1 Tessalonicenses 5, 23, porque não pode demorar, senão atrapalha o andamento aqui. Isso. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Repita comigo: todo o vosso espírito e alma e corpo. Tome somente aí, para a gente ganhar tempo. O mesmo Deus vos santifique em tudo. Ok? Tudo. Totalidade. E o que é o tudo aqui? O ser humano. E tudo do ser humano se resume numa das suas semelhanças para com Deus. Qual é, pastor? A Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. A semelhança não era física, lógico. Uma das semelhanças nossas para com Deus é o poder de criatividade que herdamos dele, é verdade. Mas uma das semelhanças mais claras é a Trindade. Assim como ele é Pai, Filho e Espírito Santo, nós somos corpo, alma e espírito. E aí eu quero mostrar a você que se pessoas são corpo, alma e espírito, ela tem 3 necessidades. E quando você tiver um problema com pessoas, quando você quiser investir em pessoas, defina quais das 3 áreas fará seu investimento, ou você irá analisar para resolver uma questão. Pessoas vão ter problemas em áreas físicas, materiais, corpo, terão problemas em áreas emocionais, alma, e terão problemas em áreas espirituais, espírito. Então eu vou te mostrar e você faz a sua leitura do texto bíblico para mim, por favor. Gênesis, capítulo 30, ou capítulo 25, verso 30. Coloca para mim. Se é corpo, alma e espírito, me ajude a entender isso aí. Gênesis 25, 30. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. E por isso chamou o seu nome Edom. Nós olhamos para uma necessidade de um camarada que vai se enfiar numa das maiores enrascadas da sua vida. E o que Esaú tem? Uma necessidade física, emocional ou espiritual? Faz a leitura para mim. Física por quê? Porque ele tem. E quando tem fome, perde o governo, vende sua primogenitura para seu irmão. Uma queda estabelecida por uma necessidade material. Olha o prejuízo que esse cara, se conseguisse o controle, ele está em casa, ele tem mãe, ele tem uma série de coisas que poderia recorrer, mas ele olha para a comida e sua fome fez com que ele jogasse tudo fora. Por quê? Porque pessoas fazem besteiras quando têm necessidades extremas, materiais, pegam dinheiro a 30, 40, 50, 100% de juro, porque têm necessidades, fazem coisas extraordinárias e acabam se prejudicando. Dá uma olhadinha para mim.
Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 34. Isso, 4:34. Isso. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço, ou seja, trazia tudo do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Com isso eles ganhavam credibilidade, respeito, admiração. Eram pessoas que eram vistas como piedosas, como pessoas capazes de abrir mão de coisas materiais. Mas o capítulo 5, no verso 1, bota pra gente aí, porque é o contexto desse texto que eu vou te dar agora. 5:1. Isso. Mas certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Lembra no capítulo 4? Quem vendia entregava o quê? Entregava o quê? Mas ele vendeu e entregou parte do... Mas disse que entregou, mas entregou, mas ele disse que entregou. E por que ele disse que entregou tudo? Porque ele queria se parecer com gente que fazia coisas que ele não tinha coragem de fazer. Esse camarada tem uma necessidade material, sim ou não? Sim ou não? Não. Ele tem uma necessidade emocional. O que ele quer é se parecer. O que ele quer é que as suas emoções sejam satisfeitas com admiração. Ele quer ser ovacionado, ele quer ser respeitado, ele quer ser visto da maneira que os outros é visto. Sabe o que acontece com ele e a mulher dele por uma necessidade emocional? Os dois morrem perante Pedro, que disse exatamente o seguinte: Ananias, por que você veio aqui contando mentiras? A propriedade não era sua, cara. Vendendo você ficava com o dinheiro todo, ficava para você. Ou então vinha aqui e dizia: olha gente, eu vendi por 50 mil, mas eu só vou dar 25, porque eu estou precisando do restante. Beleza, ninguém está te pedindo nada. Muitas pessoas, e tem gente caindo, certo? Vivendo coisas muito ruins por suas necessidades emocionais, pessoas que precisam de aceitação, pessoas que não toleram o potencial de outras pessoas, mas é um negócio horroroso, essa parte, essa necessidade das nossas emoções, que fazem parte de nós não temos como abrir mão disso. O que temos que fazer é voltar na mensagem anterior, que falávamos de quê mesmo, gente? De quê? De governo. Governo minha vida. Eu já falei isso aqui. Eu fui jantar com o Mélio uma vez. Na hora que veio a conta foi R$3.500. Um negócio de um tal de um fundi, que nem comida direito era. Lembra, Mélio? A gente devia estar umas 12 pessoas. 3.500. Eu falei: que é isso? Naquele dia eu falei para ela, eu não podia brigar com ela, porque quem tinha convidado ela para ir era eu. Porque se fosse ela que me botasse numa furada dessa, o bicho ia pegar. Mas ela olhou para mim, como quem disse assim: bem feito, lembra? Estou rasgando o coração hoje aqui, filho. E aí depois, na hora de ir embora, eu falei com ela: querida, olha só, nunca mais nós saímos com esse povo para comer, nem para tomar água, quanto mais para comer. Você tem que aprender a se controlar a necessidade. Só que preste atenção, era só gente da alta, né, Jane? Nossa, eu me senti importantíssimo. Mas custou. Marcos capítulo 7, verso 26. Marcos 7, 26. E uma mulher grega, Sirofenícia de nação, rogava-lhe que expulsasse sua filha. Ela tem uma necessidade, sim ou não? Ela é material? Ela é emocional? Ela é? Dá para você entender? Gente tem necessidade material, emocional. Quando sua mulher der um chilique, ou seu marido, porque o homem também dá chilique, sim ou não? E hoje dá até mais do que mulher.
Pergunta, não pergunta audível não, pergunta aqui, quem está aí? Essa necessidade vem do corpo, da alma ou do espírito? Porque tem gente querendo resolver coisa espiritual com dinheiro. Não resolve. Coisa material com oração. Ah, meu filho, você precisa de uma calça para você sair? Vem cá, menino, eu vou orar por você. Senhor, faz esse menino ficar satisfeito com esse short. É loucura. E tem gente que acha que doido sou eu. Oh, meu Deus. Então fala assim: eu sou um corpo com alma e com espírito. Louvado seja Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Todas as pessoas são iguais, sim ou não? Sim e não. Sim, por exemplo, todas as pessoas a nível de regra têm 2 braços, uma cabeça só, 2 olhos, isso, tem cauda, chifre. Não, para de bobeira, estou falando sério. Engraçadinho. Para de bobeira. Agora sim, né? Quando eu não brinco com vocês, vocês brincam comigo, né? Tá certo? Tem pena? Não. Então, no que diz respeito à parte física, vamos tratar assim de uma forma... Todos nós somos... Todos nós temos corpo, alma e espírito. Então, todos nós somos filhos de Deus. Então, que beleza. Somos iguais. Porém, são muito diferentes. Você tem 3 filhos, é um de um jeito, o outro do outro e o outro do outro. Tem um filho seu que fala com 6 meses. 6 meses de nascido, o menino já está falando. Normalmente é feio. Anda rápido. Criança feia tem que fazer tudo rapidinho. Criança bonita leva 2 anos para andar, porque todo mundo só pega no colo. Né? Né, Zia? É. O Zia andou mais ou menos com 10 meses. É. E falou antes de andar. Mas você consegue entender? Ele é meu irmão aqui, por isso que eu posso brincar, viu? A gente é parceirão. Ok? Então presta atenção, nós somos muito diferentes. E aí está a beleza, eu já expliquei aqui. E a vida faz isso, gente. Eu tenho falado o tempo inteiro e já falei, eu repito para o povo gravar. O que a vida faz? Pega um proativo e coloca do lado de um lerdo. Trabalha junto. A mulher proativa, o marido. E o que a vida está falando para os dois? Aprenda um com o outro. Um administra dinheiro, o outro sabe trabalhar, mas não administra nada. Então vai um administrador e um trabalhador. Aí o trabalhador implica com o administrador e o administrador implica com o trabalhador. É para trabalhar junto. O proativo do lado do lerdo é maravilhoso. O proativo fala: vamos embora, rapaz, vamos embora, bora. E o lerdo fala: calma. O mundo vai acabar hoje. Não. A voz do lerdo: ai, vou te matar, rapaz. Você está rindo, mas é sério. O que o lerdo está transmitindo para o proativo? Calma, cara. Não precisa correr assim não. Vida passa muito rápido, vamos aproveitar. Desacelera. Sua pressão vai aumentar, isso vai te dar uma gastrite, uma úlcera. Você vai infartar. Mas o que o proativo está falando para o lerdo? Lesma, acelera um pouquinho, que ninguém aguenta. Também não precisa ir arrastando. Isso aqui é maravilhoso, porque pessoas são diferentes. Tem gente que, se você não explicar, desenhar, não aprende. Tem gente que, se você tentar falar tudo, já foi embora, porque já entendeu. Te deu a conta de luz e o dinheiro, pronto, o que você sabe? Aí, é para fazer o que aqui? É para você ir no McDonald's, sentar e ler o que está escrito aí, não é verdade? Mas
tem gente, é assim ou não é? Tem gente que pega nu, mas tem gente que se você abrir a cabeça e botar dentro, não funciona. Isso é maravilhoso, gente. Isso é gostoso demais, porque diminui uns, aumenta outros. Isso é muito gostoso. Então aprenda a lidar com gente. Na igreja tem gente, mas muito difícil, que se eu não conhecesse o sistema, eu diria que veio direto da região mais baixa do mundo para cá. Não tem gente que parece que vem assim, já vem vermelhinho, não tem? Nem esfriou, eu não. É bom falar coisa ruim de forma legal, né? Então aprenda uma coisa aqui. O que aproxima pessoas? O que é que aproxima a gente? Bom, algumas coisas eu separei aqui, é lógico que eu não estou extinguindo o assunto, minha proposta não é essa. Mas uma coisa que nos aproxima muito, afinidades. Gostar basicamente das mesmas coisas. Não necessariamente, então, por exemplo, quem aqui gosta de futebol, levanta a mão. Isso. Quantos aqui torcem, por exemplo, para o Flamengo? Levanta a mão. Quantos são vascaínos? Levante a mão. Quantos são botafoguenses? Levante a mão. Isso aí. Quantos são tricolor? Levanta a mão. Olha que beleza. Cada um torce para um time, sim ou não? Ou um grupo torce para um time, mas uma coisa nos une: gostarmos de futebol. Quer da primeira, quer da segunda divisão. Mas beleza, deixa quieto. É só uma brincadeira. Quem não entende de futebol ficou assim. Né, Cruzeirense? Tem gente de segunda divisão aqui até no outro canto. Deixa quieto, não implica comigo não, Elisé. Então, afinidade é aquilo que nos Outra coisa que nos aproxima, necessidade. Às vezes tu não tem afinidade, mas tem necessidade de estar perto da pessoa. Trabalha no mesmo lugar. Você nem gosta. Porque a pessoa é ruim. Pastor, mas não tem que amar todo mundo. Amar tem, gostar não. Porque gostar tem a ver com gosto. E quanto menos você gosta da pessoa, melhor você tem que tratar ela. Quanto mais você gosta, pode notar, eu gosto do Zi, a gente tem uma intimidade. Você pode notar que eu fiz diversas brincadeiras com ele, que eu não faria com um montão de gente aqui, que eu não tenho intimidade. É importante nós entendermos isso. Quanto mais distância ou distanciamento nós temos, mais desconforto, mais cortês, mais agradável, mais cristão nós precisamos ser. Posso ouvir um amém? Estou pedindo ninguém para tratar mal os outros aqui não, hein? Não é isso não, mas só estou falando para você que tem que entender os desafios. Gente que é para se deixar um pouquinho mais longe. Mas às vezes a gente, ou nós temos que ficar perto o que nos aproxima são necessidades. Nós temos necessidade de tolerar um chefe. Às vezes você nem queria. Na emoção, por exemplo, seu chefe briga contigo. O que você fala? Alguém fala assim, ó, seu chefe estava lá falando mal de tu. Você fala, o quê? Espera aí que eu vou lá. Aí no caminho você vai, aí você começa a conversar com você mesmo. Escola das crianças, prestação do carro, conta de luz. Aí quando você chega lá, você diz, e aí, chefe, beleza? Como é que está o senhor? Vim aqui só para saber, aqui está falando alguma coisa aí, beleza? Aliás, queria avisar vocês que ele sempre tem razão, não é verdade? Necessidades, às vezes a necessidade nos aproxima. Terceiro, vamos lá. Sentimento nos aproxima. Ah, meu Deus. Você começa a gostar da pessoa. A pessoa não vale nada. Ruim mesmo, ruim. Já casou 6 vezes e você se apaixona. Eu queria perguntar a você uma coisa. Eu nem sei se eu vou perguntar mais não, Senhor. Você viajaria para São Paulo com um cara que já foi para lá e bateu 5 vezes de carro? Ó, rapaz, todas as vezes que eu fui para São Paulo, eu bati. Sério. Vão amanhã, você quer ir? Não, rapaz. Não tem nada para fazer, não. Ó, já falar para você, eu já casei 5 vezes, quer? Quero não, dona.
Ah, mas eu sou gostosona. Dane-se. Dane-se. Eu não consigo entender. Aí o pessoal fala, nossa, pastor, o senhor é doido, brincalhão. Gente, um camarada desse que bateu 5 vezes que foi para São Paulo, ele pode o quê? Ele pode jogar um futebol comigo. Tem coisa que ele pode fazer. Dirigir. Aí a pessoa vem e fala comigo. Ô, minha filha, pastor, tô numa luta com o meu casamento. Nossa, sério, poxa, que nó. Casada há quantos anos? Ah, 3. Primeiro casamento? Não. Ah, não? Não. O seu, esse é o 3º. E o dele é o 4. Por isso não é casamento, isso aí é UFC. A pergunta certa não é se vai dar certo ou não, é só quando vai dar errado, que a gente já sabe que a via de regra é isso que vai acontecer. Mas sentimento nos aproxima, às vezes é um sentimento de amizade que você nutre pela pessoa. E eu aprendi que o amigo, quando o cara é seu amigo, ele não tem defeito, mas se não é, normalmente você é até capaz de colocar. Amor, você é capaz de se apaixonar, se aproximar de uma pessoa, porque amor, sentimentos nos aproximam, necessidade nos aproximam, afinidade nos aproximam. E outra coisa que nos aproxima muito, parentesco. Irmão, não... veio junto, mesma embalagem fez. Então você vai ter que conviver com tudo isso. Agora, o que nos distancia? E eu termino aqui. Primeira coisa que mais distancia pessoas, repita comigo, mal entendido. A maioria das coisas que distanciam pessoas é mal entendido. Um falou um troço que o outro não entendeu direito. Um falou algo para um que falou para outro que chegou em tu. E quando chegou em tu pode ter deformado no caminho. Certo? A maior distância entre as pessoas sempre será o mal entendido. Isso afasta pessoas. Aqui na igreja mesmo tem gente extraordinária. Eu lido com um montão de gente que não consegue lidar entre si, por maus entendidos. Um falou, o outro disse, que o outro disse, que não sei o quê, que um disse, que o outro falou, que o outro viu, que o outro viu. E se você procurar a prova, não existe. É só um que diz que teve uma sombra, que passou, que escutou um negócio, que foi mais ou menos assim, e que não sei o quê, mas você viu? Não, eu não vi, quem viu foi o fulano, mas eu acho que ele até já morreu, porque eu não lembro nem o nome de quem viu. E eu fico nesse fogo cruzado, tendo que apagar incêndio, que eu não sei nem onde começou. Então é difícil lidar com gente, pessoas, ingredientes necessários, porém, precisamos de habilidade. Outra coisa que distancia a gente, resultado. Pensa num troço que distancia. Quando alguém tem um resultado melhor que o seu. Já diz o Caim com Abel. Ah, tá vendo? Que ele não gosta daquele não. Ó, já anda naquele carro novo. Aí acha que é melhor que os outros. Olha lá, emagreceu, agora está se achando. Ó, e o peso que ela perdeu, eu achei. Olha como é que é metidinho, olha com o nariz empinadinho, ó. Mas está de cabeça baixa, mas com o nariz em pé. Pronto. Que resultado, gente, pensa num troço desafiador quando alguém aparece num ambiente que você gostaria de aparecer, faz alguma coisa que você gostaria de fazer, você vai ter que lidar com isso, em qualquer lugar. Estou te apresentando para a igreja, mas isso distancia pessoas, em qualquer lugar, mal entendido, em qualquer lugar separa pessoas, no ambiente corporativo, no ambiente religioso, no ambiente familiar, seja onde for. Resultados. Outra coisa, temperamento. Separa a gente demais da conta. Porque umas pessoas reagem de um jeito, outras reagem de um outro. Às vezes você pode dizer a mesma palavra. Por exemplo, você é casado com alguém. Vou te falar uma coisa. No mundo animal, a hiena tem um dos sucos gástricos mais poderosos do reino animal. Talvez dos mamíferos não tenha igual. No seu estômago ela é capaz de digerir com seu suco gástrico cascos, chifres, couros. Por exemplo, a de búfalos, que até para entrar um tiro, às vezes é difícil, dependendo do calibre da arma.
mas ela digere. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque me parece que pessoas têm seus sucos gástricos emocionais. Gente, algumas pessoas têm capacidade de digerir fatos, acontecimentos, de ter preferências. Uma vez eu estava em casa com Mary, e aí precisou do meu carro, da minha picape para resolver alguma coisa. E quando eu cheguei, ela tinha emprestado o carro, a picape, a minha picape, para resolver alguma coisa. E eu cheguei, como eu precisava da picape, eu olhei para ela e estava nervoso e disse para ela: você gostaria que eu emprestasse seu carro? Ela disse: não, mas eu ligo, você não. E ela não falou mentira. O que me deixou naquele momento talvez um pouco desconfortável foi porque eu precisava do carro, mas eu não ligo. Então, se eu não ligo, ela pode emprestar meu carro, mas eu não posso emprestar o dela, porque tem coisas que eu não ligo, mas ela liga, e vice-versa. E nós vamos aprendendo a conviver, porque pessoas são de fé, e isso muitas vezes nos separa. E por último, intolerância, preconceito. Nos separa demais esse troço. É um troço terrível. Eu estabelecer um preconceito porque você tem a pele mais escura do que a minha. Eu vou estabelecer um preconceito porque você é uma mulher e eu sou um homem. Eu vou estabelecer um preconceito porque você é um homossexual e eu sou um hétero. Você é rico e eu sou pobre. Há uma miséria na mente das pessoas chamada preconceito. Essa é a grande realidade. E pasme vocês, elas estão muito mais posicionadas na extremidade de lá do que na extremidade de cá. A verdade é essa. Eu não tenho problema com preconceito. Eu só preciso que entendam os meus conceitos. É só isso. Eu tenho conceito e não pré. Nós temos uma visão e caminhamos nela. Eu negocio com você meu carro, quer comprar? Eu te vendo. Eu negocio com você minha casa, quer comprar? Eu te vendo. Eu negocio com você meu relógio, quer comprar? Eu te vendo. Agora eu não posso negociar, por exemplo, princípios que não são meus, são de Deus. Como é que eu vou negociar? Se Deus diz que não pode, não pode. Mas o senhor não pode abrir, eu não posso abrir, porque não é meu, é dele. Eu não posso negociar. Ah, pastor, mas você não acha o mundo moderno, um casal de namorado que já namora firme pode fazer sexo? Não pode, querido. Nossa, mas é um absurdo. Então vá para uma igreja que aceite. Eu não sou contra quem aceita, mas aqui nós temos princípios. É só isso. E nós não vamos negociar aquilo que não é nosso, que é de Deus. E o dia que você achar que não dá para caminhar com a gente, primeiro venha esclarecer o motivo pelo qual quer ir embora. E depois eu aprendi na maturidade. Todos os dias tem gente chegando e todos os dias tem gente indo embora. Então para quem chega, eu abro os braços. Para quem vai, eu aceno. Mas a minha vida tem que continuar e a sua também. É assim que funciona. Agora, não existe protocolo na sua casa? Existe, porque a casa é sua. Na sua casa entra bebida alcoólica? Na sua casa entra filme pornográfico? Por quê? Porque o protocolo da sua casa é determinado por você. Nós precisamos colocar esses ingredientes. E hoje aqui eu encerro falando nesse ambiente de pessoas, que não dá para mim extinguir o assunto em 45 minutos. Mas eu queria que você estivesse, primeiro, preparado com a fé. Segundo, governasse principalmente a você mesmo. 1000 cairão ao teu, 10.000 à tua. Sabe por quê? Porque você não tem o controle daquilo que acontece ao seu redor. Mas quando chega em você, mas você não será
porque você pode ter o governo de si mesmo. O que a Bíblia está dizendo é que ao seu redor pessoas caem. Por quê que elas caem? E você não cai. Não porque eu sou melhor do que ela, não. O que a Bíblia está querendo dizer é que 1000 caem do teu lado, 10.000 à tua direita, mas o seu governo, a sua fé te mantém de... É isso. Você não pode controlar a periferia, mas você pode controlar o centro.